pecados que conduzem ao inferno. A gente vai fazer várias relações, mas o objetivo não é condenar ninguém ao inferno, ok? Não é falar assim, não, vocês vão para o inferno, não é isso. Mas é uma coisa óbvia, o cristão precisa saber. Como é que você faz para saber quando que você acerta em Deus? Quando você tem muito claro o que é o erro, não é? Eu falo isso como músico. O músico nunca vai saber afinar bem um instrumento enquanto ele não souber como é o instrumento desafinado. Porque se ele não sabe quando o instrumento está desafinado, ele vai tocar desafinado achando que está afinado. Então, primeiro você tem que ter um ouvido bom para perceber a desafinação para você poder alcançar a afinação. E o crente é a mesma coisa, você tem que ter uma cabeça boa para entender o que é desafinação. Tem gente que não acha que tal coisa é pecado. Não é? Porque hoje em dia o mundo... Gente, vamos combinar. O mundo está complicado. Né? O mundo está... Pecados estão naturalizados, normatizados, foram trocados, né? Pecados por fraquezas, né? Eu tenho uma fraqueza. Com o quê? Eu tenho uma fraqueza com mulher. Não, tu tem um pecado. Fraqueza é para bolo. Você tá de dieta... Vá doce. Tá de dieta. Vai ali na Saboricia ver que eles... Tem um bolo lá que é 4 leites com morango. Já comeu? Nossa, é maravilhoso. É maravilhoso. Aí você tá de dieta. Eu, por exemplo, eu treinei à tarde e não comi. Tomei o meu gengibu. O que é o gengibu? É a mistura da gengibirra, que é o refrigerante de gengibre lá do Paraná, que o pessoal da Igreja de Palmas me dá de fardo de presente, com o Red Bull. Eu misturo. Gengibu. Aí tomei a gengibirra com o Red Bull e não comi. E tô com fome. Daí eu pensei, eu quero jantar depois. Eu tenho que começar a escolher qual refeição que eu vou comer. Senão eu não vou emagrecer. Aí eu vou e vejo lá um doce, eu falo, nossa, eu tenho uma fraqueza para doce. Isso é fraqueza, não é pecado? Se você comer o doce, você está em pecado? Não. Há uma fraqueza para mulher? Fraqueza para álcool? Fraqueza para pornografia? Isso não é fraqueza, isso é pecado. Mas o povo trocou os termos para dar uma maquiada no pecado. Que aí você peca e tá tudo bem, porque na verdade não é mais pecado. Eu sei lá. Então a gente tem que cuidar muito com isso. Está lá em Apocalipse 21:8, a gente vai ler vários outros versículos. Apocalipse 21:8, se não foi o primeiro versículo que eu aprendi, não foi o primeiro que eu aprendi, o primeiro foi João 8:32 e 8:33, depois João 3:16, o óbvio, né? Aí Apocalipse foi o quarto ou quinto versículo que eu aprendi na minha conversão. Aquela era a época que você aceitava Jesus e ia para uma salinha de novo convertido, e você pegava o beabá da Bíblia. Tinha vários textos, desde a constituição da terra, a formação do homem, pecado original, promessa, né? Tu pisarás a cabeça, ele te morderá o calcanhar. Tá prometendo o Messias para pisar na cabeça da serpente. Tinha todas essas ligações na classe dos novos convertidos. Isso é muito importante, inclusive, para os dias de hoje. Quando tem um novo convertido, ele tem que passar por essa classe. Porque tem gente que se converte na igreja, mas já está com o barco andando. E aí vem umas pregações super bem elaboradas e o cara não sabe nada ainda. E ele fica perdido ali, boiando. Não é? E a gente tem que ter muito cuidado com o alimento espiritual. Porque a mesma carne que me alimenta mata uma criança de 3 dias de vida. Se eu der uma carne assada, um pedacinho de carne assada, eu como, fico feliz. Pego o mesmo pedacinho, dou para uma criança de 3 dias de vida, eu mato ela. Então, nem todo alimento é propício para toda pessoa. Tem alimento que é veneno. Não estou falando de alergia de alimento. Estou falando da quantidade, da forma para determinada época da vida da pessoa. O novo convertido já vai para um culto lá de profecia, de revelação, até de dízimo. O novo convertido não tem esse conhecimento. Pode se escandalizar e sair da igreja. Então, tem que ter esse... Então, isso aqui é um ensino básico, é muito bom, e talvez vocês possam passar esse ensino para alguém, né? Que vocês estão falando lá na empresa, lá no trabalho. Olha, tem um estudo bom pra caramba. Eu vou mandar essas anotações para vocês no grupo, tá bom? Apocalipse 21:8. Mas, quanto aos covardes... Aí já tem gente que fala, ih, lascou. Eu sou covarde. Né? Vocês vão ver que não é essa covardia de não enfrentamento, tá? É outra covardia. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Tá? Aqui é bem importante nós entendermos o que é inferno e o que é lago que arde em fogo e enxofre, ou segunda morte. As duas coisas, o lago que arde em fogo e enxofre, ou segunda morte, é a mesma coisa, tá bom? Então qual que é a diferença do inferno para a segunda morte? O inferno é o ambiente
que a pessoa que morre condenada, ela permanece consciente até o arrebatamento da igreja, passando pelo período do milênio, e o último dia, no fim de tudo, quando separará trigo no celeiro e queimará o joio, as profecias de Jesus, as falas de Jesus, bodes e ovelhas, tá? É aqui que vai vir para a segunda morte. Então, o ímpio morreu, hoje, ele vai estar consciente no inferno, sofrendo, vejam a parábola do rico e do Lázaro, vendo o mundo, entendeu? Vendo o mundo aqui, vendo o céu, quem está salvo, dormindo, desacordado, não percebendo o que está acontecendo, porque quem está salvo em Cristo, ele nem sabe que morreu ainda. Já pensou se você morreu salvo e você está consciente no céu, vendo o filho indo para o inferno? A Cláudia foi pro marido. Cláudia, tu morre salva, né? Tá lá no céu. Aí você vê o Giovanni e você fala, não, Giovanni, não acredita nela, Giovanni. O céu vai virar um inferno, não vai? Não, vamos ser sinceros. Ou vamos pegar, acho que o pior, você vê teu filho se desviando, você sabendo que teu filho está indo para o inferno. O céu viraria um inferno. Então, quem morre salvo hoje, ele não sabe que morreu. Ele vai acordar. E como é que eu posso provar na Bíblia? Os mortos ressuscitarão primeiro. Paulo falando, depois nós, os vivos, seremos arrebatados. Então, se o morto em Cristo, que vai ressuscitar para a glória, então a gente já entende que é o salvo, né? Que vai ressuscitar para a glória. Ele estivesse consciente ou vivo no espírito, no mundo espiritual, ele não precisaria ressuscitar quando Jesus voltasse. Então não faria sentido. Então, isso já derruba a tese da Igreja Católica dos santos, da intercessão dos santos. Como é que um santo está consciente, vivo, acordado, intercedendo, se ele morreu tanto quanto todos morreram? Tá, aí nós vamos entrar numa outra área, mas... Então a divisão do inferno para a segunda morte é que o inferno é um período enquanto a humanidade existe, para aqueles que morreram condenados. Já estão sofrendo. E se o inferno já é ruim, a segunda morte é muito pior. Tá? E não tem como sair de lá. A parábola do rico e do Lázaro fala, quem está aí não vem para cá, quem está aqui não vai para lá, quem está aqui não vai para a terra falar. Então essa história de gente que é arrebatado para o céu, para o inferno, tem muito pregador. Normalmente é só a igreja pentecostal que tem esses arrebatamentos. Né? Você nunca vê um presbiteriano, um batista tradicional ter sido arrebatado para o inferno. É um arrebatamento seletivo. Eles escolhem, Deus é amor, Assembleia de Deus, essas igrejas mais pentecostais. Mas é verdade, eles simulam isso. Eu acho que estão agindo de má fé, ou estão mentindo? Não. Talvez emocionados, talvez um sonho. Não quero, eu quero dar o direito da dúvida para isso aí. Mas não faz sentido bíblico. Não faz sentido bíblico porque o próprio Deus falou. Quem está aqui não vai para lá, quem está para lá, então não tem como. Então, já entenderam que isso aqui, Apocalipse 21:8, é o final da história, tá? É quem vai passar a eternidade inteira condenado, tá bom? Mas quem morreu agora já está condenado, não tem mais segunda chance. A chance é enquanto está vivo. A doutrina do purgatório ela é completamente antibíblica. Ela foi criada como estratégia de levantar fundos da Igreja Católica. Quando, no meio da Idade Média, a Igreja Católica faliu. Porque vocês lembram bem, a partir do século V começaram a destituir muitos territórios da igreja e fazer pequenos feudos, e os senhores feudais ficaram muito ricos. E eles tinham preferências por um arcebispo, nem todos seguiam o Papa. Aí vieram, com essa divisão do cristianismo na época, os muçulmanos invadiram Jerusalém, que daí teve as cruzadas, e as idas dos católicos para as cruzadas, dos cristãos da época, não havia reforma protestante, foi acabando com todo o recurso da igreja. Então foram várias cruzadas, mas as 3 primeiras acabaram com todo o recurso da Igreja Católica. A Igreja Católica começou a perder dinheiro, porque os feudos enriqueciam e não davam mais poderio financeiro para uma igreja. Então o senhor feudal se tornou, e graças a isso viraram os países da Europa. Tá? A Itália foi o último país a se unificar, no século XX, 1900 alguma coisa, e eram 5 ou 6 reinos, que antigamente eram feudos. Então cada um tinha o seu próprio governo, sua própria lei. Prova disso que Martinho Lutero, quando escreveu as 95 teses e pregou na porta da igreja em Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517, ele foi exilado num feudo alemão, porque o Sacro Império Germânico era um conjunto de feudos, e o Papa não teve poder de prendê-lo lá, porque aquele feudo, aquela terra,
era de posse de um senhor feudal, de um duque, de um conde, alguém da uma realeza da época, enfim. Bom, era um príncipe, se não me engano. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Igreja Católica começou a inventar histórias sobre... Aí a Igreja Católica faliu, aí precisava levantar dinheiro. Qual que era a forma mais óbvia de levantar dinheiro? Os teus parentes terríveis, que pela Bíblia, pelo catecismo, estão no inferno, nós descobrimos um jeito de trazê-los para o céu. Eles já estão mortos, mas eles não estão no inferno, eles estão no purgatório. E aí, se você vender sua terra e dar esse dinheiro para a igreja, a gente vai fazer uma missa e vamos subir a alma do purgatório para o céu. Um bom negócio. Se tu tem um filho que está morto e você tem certeza que ele está no inferno, e o teu padre, o teu papa, fala que dá para fazer isso, com toda sinceridade, você vende ou não vende tudo que você tem? Sim ou não? Claro que sim. Eu faria isso. Mas na hora. Se eu sou católico, eu acredito no Papa, a infalibilidade papal, ele está dizendo é regra, é lei. E o meu filho está no inferno? Eu falo, mas é agora que eu vou botar o menino lá pro céu. Entendeu? É agora. Então, a doutrina do purgatório é uma doutrina terrível, mas uma jogada muito inteligente da época para conseguir levantar patrimônio da igreja. A Igreja Católica tem terras no mundo todo, inclusive aqui em Chapecó. Tem lugares aqui, construções, que tem que pagar imposto que vai para a Igreja Católica. No Brasil todo. Talvez o prédio que vocês moram, o terreno pertence à igreja, e quando você paga o IPTU, uma parte desse dinheiro vai para a Igreja Católica. Tem uma lei, eu não lembro o nome da lei, você lembra? Você que trabalha com... Você nunca desapropriou nenhuma igreja, nada? Mas tem uma lei que você paga e tem uma parte que vai para... É a lei do purgatório. No mundo todo tem isso aí. Então você vê que a gente vai... o cara que morreu hoje, condenado, já está no inferno, não tem como sair de lá. E fica ali sofrendo até ser jogado na segunda morte. Então tem a primeira morte e a segunda morte, que é terrível, tá? Os 8 pecados que nos levam para essa aqui e para outra. Então a gente não pode cometer em nome de Jesus. O primeiro deles é a covardia. Os covardes... Aqui na minha eu tenho tímidos. Que é o covarde, é isso aí. Tá? Você vai entender o que é. Covardia é o medroso diante da fé. Não é o covarde... Porque covardia é uma atribuição humana que está relacionada à sua consciência do perigo. Não tem coragem. Mas você pode ser extremamente corajoso com não ter medo escuro, mas ser extremamente covarde por ter medo de cachorro. Então não significa que você é um covarde, você tem uma condição de não enfrentamento daquele medo que você é bloqueado por ele. E não é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando sobre a ser medroso diante da fé. A covardia aqui não é essa timidez natural da pessoa que não tem coragem de falar em público, não é? Ou você pede para ele assim, você pode fazer uma oração? Ele, não, isso não é covardia. Tá, timidez, falta de habilidade, receio. Muitos têm temor. Eu já vi muita gente, parece bobeira, mas acontece, que é professor de escola de ensino médio. Que eu bato palmas para professor de ensino médio no Brasil hoje. O cara tem que ser um coronel do BOPE para aguentar essas turmas. E na igreja não tem coragem de dar aula na escola bíblica dominical. Aí eu perguntei, mas por quê? Porque eu tenho medo de falar alguma coisa errada e ensinar as pessoas erradas no caminho do Senhor. O nome disso não é medo, é temor. Então essa pessoa é covarde? De forma alguma. Ela é zelosa, é diferente. Mas soa como tímido, né? Soa como covarde, mas não é. Então, a covardia aqui não é timidez natural, mas é a negação da fé por medo da perseguição e da rejeição. Tem um vídeo do Theo Hayashi. Foi do Theo Hayashi que a gente assistiu ou foi do Juliano Som? Juliano Som. Juliano Som é um menino que é cantor e ele tem um vídeo que ele conta de uma família na Coreia do Norte, né? Acho que foi na Coreia do Norte. Ou na Coreia Unificada, na época da guerra do Japão, enfim, alguma coisa assim. Essa família é evangélica, cristã, e foi preso por um regime. Então deve ser Coreia do Norte. E aí eles pegaram e... Acho que tem até um livro dessa história. Tá? Que deve ter o nome do livro deve ser relacionado com sementes plantadas na Coreia, alguma coisa assim. Por que eu me lembro disso? Porque a fala do pai é essa no final da história. Aí os algozes reúnem a família, o pai, o marido e a esposa e os 2 ou 3 filhos, e uma cova aberta, uma vala aberta, e diz assim, neguem a fé em Jesus.
Aí as crianças abraçadas, chorando com medo, aterrorizados, porque tinham soldados com armas e sendo extremamente truculentos. O pai e a mãe ali orando, a mulher orando. Daí o pai olhava para as crianças e falava, não negue, não negue. Não negue, filho, não negue. As crianças pequenas, tá? E olhava para a esposa e falava, não negue sua fé, não negue. Tudo isso vai passar rápido. Já vai passar, tudo isso, esse terror vai passar rápido. A gente já vai se encontrar. Não negue a fé. E aí, o primeiro tiro na cabeça do primeiro filho, do menor. Para a mãe e o pai ver. O filho caiu na vala, negue a fé em Jesus. E eles não neguem. O segundo tiro na cabeça da segunda criança. Terceiro tiro na cabeça da terceira criança. E não matou o pai e a mãe. Porque eles falaram, nós queremos que vocês vivam com isso. Vocês são os responsáveis pela morte dos seus filhos. Aí vem a frase que ele disse, nós não matamos nossos filhos. Nós semeamos eles no reino de Deus. Eles são sementes. Se o grão de trigo não morrer, a planta não nasce. Que é palavras de Jesus essa. E acho que tem um livro sobre isso. Olha que duro isso, tá? Então eles não foram covardes. Mas tem muita gente que por menos nega a fé. No trabalho. Se o patrão falar, se tiver algum evangélico aqui, eu odeio evangélico, vai ganhar as contas. Alguém é evangélico? Você fica assim. Eu era até ontem. É. Entendeu? É. Então a covardia é sobre isso, tá? É relacionado a isso. Mateus 10, 32 e 33 diz que quem negar Cristo diante dos homens será negado diante do Pai. Negou Cristo é covarde. Então não pode negar, não tem jeito. Hebreus 10, 38 e 39. O justo viverá pela fé. Quem retroceder não agrada a Deus. Então, só para frente, não é? Como diz o gaúcho, para trás, nem para pegar impulso. É só para frente, não retroceda. O primeiro pecado que te leva para o inferno, querido e querida, é a covardia. Aqui, com certeza, ninguém é covarde. Graças a Deus que muitos de nós, talvez ninguém, passou por uma situação tão terrível de ter que provar a fé, não é? Eu já passei por pequenas, assim, engraçadas até. Eu fui trabalhar, testemunho conhecido, quando antes de casar com a Fran, eu fui trabalhar numa empresa. E o dono da empresa falou, ó, eu te contrato, mas tem 3 coisas que a gente não aceita nessa empresa. Eu falei, tá, fala aí as 3. Ele falou, primeiro, não pode ser fumante. Nós odiamos fumantes. Eu falei, eu também odeio fumante. Tudo bem. Ah, tá bom. Segundo, não pode ser gremista, porque aqui nós torcemos pro Inter. Aí eu falei, não, eu torço pro Flamengo. Ele falou, não, mas tá bom, faz. E o terceiro, não pode ser crente, nós odiamos crente. Aí eu estendi a mão para ele e falei, então foi um prazer conhecer o senhor, mas eu não vou ocupar a tua vaga de emprego, porque eu sou crente. Mas tu é crente? Eu falei, sou crente. Mas que tipo de crente? Aquele crente que dá dízimo. Entendeu? Já falei logo, porque são católicos, né? Aquele crente que dá dízimo. Daí ele falou, não, mas tu é um bom funcionário, essa aí eu vou relevar. E aí me contratou e tem toda a história. Então, às vezes, você tem que... Se não for para ser, não vai ser. Entendeu? Frases carlo-ribianas. A gente nem sempre ganha. É uma frase curta, mas ela é bem funcional. Deu errado, a gente nem sempre ganha. Quando a gente perde. Não é? Segundo pecado, algum covarde que eu precise orar hoje? Tito? Inclusive, os irmãos estão assistindo aqui na internet. O tio Tito está aqui. O Tito celebrar. Tito, vem aqui, Tito. Tito, estou com sede. O menino quer suco, mas não temos laranja. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Tito? Vem mais perto aqui. O que está acontecendo que você não aparece mais nos vídeos? Por que você não aparece mais nos vídeos? Mas eu apareço. A Maristela não deixa? Deixa. Aqui eu que mando. Diga, eu não sou covarde. Mas não é, covarde. não é essa covardia, tia Maristela. É outra coisa. Ah, bem. A Maristela entendeu, né? Essa é a água mais refrescante que eu tomei na minha vida. Parece que eu peguei essa água direto das caixas d'água. A Cobrantec. Cobrantec. As melhores caixas d'água do mercado. Precisando de caixa, só chamar. Precisando de caixas d'água, entrego em todo o Brasil. Inclusive, vocês são fãs do tio Tito, ele vai com o caminhão entregar aí. Recife, ele vai. Manaus, ele vai.
Essa água só não é melhor, Tito, do que o ouro da minha aliança. Feita na Gasfajol, fábrica de joias. Que, inclusive, nós temos que ir lá desenhar a aliança dos 25 anos de casados. O que vocês acham? Eu faço uma aliança, vocês me ajudam, e a Fran não vê. E aí, a gente fica um tempo sem usar, porque daí nós vamos viajar, e na viagem, no dia 24, eu entrego. Você quer casar? Aliança Gasfajol, é isso aí. Vamos lá. A Fran tá ali, Vitória. Segundo pecado que te leva para o inferno, irmãos, incredulidade. Os incrédulos vão para o inferno. Isso aqui para mim é um tanto quanto perturbador, porque tem muito crente incrédulo. Tô falando sério. Parar para pensar? Que tem crente que não acredita no milagre, duvida da revelação de Deus. Não é incrédulo em Jesus, é em tudo aquilo que Jesus proporciona para a igreja. A igreja é a noiva do Cordeiro. A incredulidade é rejeitar a fé, endurecer o coração contra Deus e a sua palavra. Uma vez, se a Fran vai lembrar, eu estava pregando uma vez sobre adultério na nossa igreja. Né? Aquele culto gostoso, né? Eu não posso nem, esses temas eu nem anuncio antes, porque senão não vai um na igreja. Se eu quiser lotar da igreja, eu falo, ó, a palavra vai ser de prosperidade. Vem gente que eu nunca vi na igreja. Mas se eu falar, ó, vai ser adultério, mas não vem um. Mas daí eu não avisei, veio o povo, eu falei, gente, palavra sobre adultério. Aí os irmãos, adultério? Divórcio, era adultério, divórcio e recasamento, acho que era. Adultério, divórcio e recasamento, acho que era isso. Era só coisa ruim, só complicação. E aí os irmãos que nunca adulteraram, nunca divorciaram, nunca recasaram, não era interessante para eles. Mas é bom saber para ajudar alguém. Aí eu falando as regras bíblicas, porque quando que pode divorciar, quando não pode, houve adultério, houve perdão, não houve perdão, quis separar, o marido quer ir, foi embora, abandonou a mulher é crente, ela permitiu, pode casar de novo, explicando as regras bíblicas. Aí uma moça, crente, cutucou uma irmã do lado, essa sim crente, e ela falou, tudo isso que ele está falando aí é mentira. Ela falou na cadeira da igreja. Ó, tudo isso que ele está falando aí é mentira. Porque ela tinha casado por motivos que não são os ideais, e chegou um momento do casamento dela que ela decidiu divorciar, sem nenhum... Né, o marido não tinha adulterado, o marido não tinha abandonado, o marido sofreu com o divórcio, ela decidiu sair. E ela já tinha casado com outro marido. Então, eu não gostaria que fosse assim, de verdade, irmãos. Eu não sou Deus. Eu gostaria que fosse mais fácil ser crente. Eu gostaria de verdade. Aí ela estava numa situação complicada. E aí ela ficou falando para a irmã assim, ó, não acredita nele não, é tudo mentira o que ele está falando. Aí a irmã, que era muito crente, levantou a mão no meio do culto. Pastor! E eu pregando. Então, irmã, não é normal num culto de domingo alguém levantar a mão e interromper a pregação, né? Pensei que alguém estava passando mal. Pastor! Ô, irmã, ora aqui por ela. Porque ela deve estar endemoniada. Ela está me falando que tudo isso que o senhor está falando é mentira. E nós estamos lendo na Bíblia aqui, ó. Essa é crente. Essa não é? Covarde. E não é incrédula. Mas a outra é incrédula. Veja, escute. Tem coisa da palavra que vai ser muito ruim para você. Você só vai saber o quão ruim é dar a outra face o dia que alguém meter a mão na sua cara. Só vai saber quão ruim é ser crente o dia que você perder o emprego por amor de Jesus Cristo. Enquanto você está de boa, você não sabe quão ruim é ser crente. Você não sabe quão difícil é obedecer a palavra. Então tem gente que quando é confrontado pela vida e precisa colocar a sua fé em xeque com o que o mundo te oferece, ele se torna incrédulo. Ele prova que ele é incrédulo. Eu não acho que a ocasião faz o incrédulo. Eu acho que a ocasião revela o incrédulo. Ele sempre foi incrédulo. Tinha um filme das antigas, a galera mais antiga vai lembrar, que era... Nossa, esqueceram de mim? Não, é Deixados para Trás. Que era sobre o arrebatamento da igreja. Aí o Nicolas Cage fez um novo filme sobre esse tema. O Nicolas Cage se converteu e fez um novo filme sobre esse tema. E aí tem uma cena muito interessante, que o cara vai andando na cidade e ele entra uma igreja vazia, que todos os crentes foram arrebatados. E ele escuta um barulho. E o barulho era uma bolinha batendo na parede. Assim, tutuc, tutuc, tutuc.
E ele vai seguindo o barulho, ele não vê ninguém, só vê uma bolinha batendo assim na cruz e voltando. Batendo na cruz e voltando. Daí ele vai assim, ele olha no banco, no chão, estava o pastor sentado. Jogando a bolinha. E ele falou, você ficou? E ele disse, eu estou pregando há 20 anos sem acreditar naquilo que eu prego. Ai, que medo de ir pro inferno! Hoje você vai orar. Quando você chegar em casa, você vai dizer... Hoje você vai orar. Você vai dizer, Jesus, passa o scanner. Igual quando você leva seu carro no mecânico, que ele espeta um cabinho num computador e aperta um comando e passa um scanner no seu carro para ver se tem alguma coisa errada. Fala para Jesus hoje, Senhor, passa... Eu não vou ficar na portaria, eu quero passar. Eu quero subir. Passa um scanner em mim e vê se há incredulidade em mim. Porque vai ter coisa na Bíblia que você não gosta. Tem alguma coisa que você não gosta da Bíblia? Fala com sinceridade. Gente, eu não sei se eu consigo botar uma taxa aqui, mas eu vou falar para vocês. 20%. 20% da Bíblia eu não gosto. Sei lá, mais talvez. Eu não gosto. Tem coisa que você faz porque você tem que fazer. Seguir a Bíblia é igual comer verdura. Você gosta de verdura? Pelo amor de Deus. Mas você já bota no prato, você come por primeiro. Você não come por primeiro? Se você deixar por último no prato, ela vai ficar. Você não come. Então você bota beterraba ali, cenoura, essas coisas. Aí você fala assim, eu preciso comer. Aí às vezes você bota carne, arroz, a grega. Você bota, fala... Aí você pega e primeiro você come chicória. Você bota chicória. Aí primeiro você come a verdura. Os legumes. Aí você fez a tua parte. Agora eu vou me deliciar com o arroz, com a carne, com o macarrão. Cristo é assim, a Bíblia é assim. Você faz logo a tua parte, se livra desse problema aí e se delicia com o que é bom para você, com as promessas. Mas as regras, as ordens, o que você tem que cumprir, você tem que cumprir. Sendo bom ou sendo ruim. Entendeu? Tem gente pobre. Pro cara que ganha bem, dar o dízimo não é nada. Não é nada. Entendeu? Se você ganha R$1.000, R$100 é muito dinheiro para você dar de dízimo. Porque a vida é muito difícil para quem ganha R$1.000. Mas se você ganha R$1 milhão, 100 mil é muito dinheiro. Sobrou 900 mil por mês. 100 mil não é nada. Porque o cara que ganha 1 milhão, ele faz 10 milhões com esse 1 milhão que ele ganhou. Porque ele investe, porque ele tem ações, porque não sei o quê. Então não é nada. Então, quanto mais você tem, menos parece que você dá. Embora seja proporcional. Mas aquela viúva que ganha pouquíssimo e ela é fiel, todo mês dói no coração dela tirar 10%. Porque é uma lata de leite a menos pro netinho dela. Porque é uma caixinha de bombom que ela podia dar pros netinhos, ela não vai dar. Porque ela está cumprindo a palavra. Duro, né? Ninguém vai ouvir um pastor falar isso. Não é bom pros negócios. Mas essa é a verdade. Então, você só vai saber se você é crédulo ou se você é incrédulo quando a palavra de Deus te confrontar. Quando a palavra de Deus bater na tua porta e dizer, agora eu quero ver se tu é crédulo mesmo. Cuidado, irmãos, quando isso acontecer, para você não ir para o inferno por uma besteira. Hebreus 3, verso 12. Cuidado para não haver em vós um coração mau de incredulidade. Anotem, escrevam num post-it, colhem no espelho do seu banheiro quando você vai escovar o dente. Hebreus 3, 12. Escova o dente lendo isso, entendeu? Ó, João 3, 18. Quem não crê... Sabem decorar essa? Lição de casa, vocês precisam decorar João 3, 18. Quem não crê... já está condenado. Lembra do João 3,16? Porque Deus amou muito a maneira... É bonito, né? A gente nunca leu o 3,17 e muito menos o 3,18. Quem crê será salvo. E o 18. Quem não crê já está condenado. Se lascou. Terceiro pecado que te leva para o inferno, os abomináveis. Tá? O que são abomináveis? Os que se entregam a práticas moralmente repugnantes diante de Deus. O que são práticas moralmente repugnantes? É aquilo que você, ou que a sociedade em geral, mesmo a sociedade secular, que não é evangélica, não é cristã, despreza, não concorda. Tá? Vamos tirar dessa parcela militantes ou pessoas com algum tipo de transtorno social, porque daí não tem como... Vamos colocar como base as pessoas normais, como nós, famílias e pessoas que a gente conhece que não são evangélicos, mas são boas pessoas, enfim... O espírita, o muçulmano, o ateu, o católico, o evangélico, o umbandista, o quimbandista, o budista, o taoísta e algum de alguma seita qualquer que a gente conhece, tá? Todos eles concordam
com alguém vendendo os filhos para prostituição? Não. Então, uma prática abominável. Ninguém concorda com isso. Todos eles concordam com o cara roubando para usar crack? Todos eles concordam com o viciado esfaqueando a própria mãe porque teve um surto? Ninguém concorda. Então são práticas abomináveis. Práticas abomináveis é aquilo que você percebe que nem a sociedade secular engole. Tá? Então tem crente que, infelizmente, pratica práticas abomináveis, daí eu desconsidero na minha listinha de crente, né? Porque não é possível, o cara é crente e faz isso, né? Mas isso desmoraliza o ser humano, que é a imagem de Deus. Levítico 18, 22, é uma lista grande, é Levítico 18, verso 22, verso 26, 30, tá? Que fala sobre as práticas sexuais imorais consideradas abominação. Você vai ver na listinha ali. É o homem deitar com sua mãe, com criança, com animal. Tem várias, é uma lista. Leiam, tá? A Bíblia fala sobre isso. Romanos 1, 26 ao 32, outra lista de práticas de abominação ligadas à depravação humana. O homem com o homem. Inclusive, Romanos 1 fala que Deus entregou aqueles que tais coisas praticam a uma condição mental reprovável. Você percebe que não é uma pessoa bem da cabeça. Tá? Quarto pecado que leva para o inferno. Aqui, com certeza, você não precisa se preocupar com a abominação, porque eu sei que todos vocês não são. Quarto pecado que te leva para o inferno, e esse é óbvio, os homicidas. Tá? Mas aqui nós precisamos fazer um adendo em relação ao que é o homicida e o que é a pessoa que matou alguém por legítima defesa. Tá? De si ou de outro, o que é importante. Você tá na sua casa. De repente você escuta uma gritaria na porta da frente do seu apartamento, seu vizinho. Tá louco, bêbado, drogado, independente do motivo. Dependente do motivo. Ele tá agarrado no cabelo da mulher com uma faca no pescoço dela e ela já tá com 2 facadas na barriga, sangrando, desesperada, clamando pela vida. Você não é um Bruce Lee, você não tem uma arma em casa, você pega o extintor de incêndio na parede do prédio e dá na cabeça dele, e você mata ele. Você é um homicida? Você está salvando aquela mulher. Entendeu? Não aconselho ninguém. Oro para que ninguém passe por isso. Mas fica uma boa dica se você não tem arma em casa. Extintor de incêndio. É de metal, é pesado, todos os andares têm. Primeiro joga o pó para dar uma... Não, para dar... Não, talvez ele se assuste e largue a vítima. Enfim. Sempre orem a Deus que você nunca precise... Né? Um amigo meu foi fazer o registro de arma. Tá? Um amigo meu foi fazer o registro de arma. Não é você, papai, é um outro amigo. E aí eu falei para esse amigo meu, ele pediu para mim, ele falou assim, ô pastor, você tem registro de arma? Tenho, há muitos anos. E você me aconselha a fazer? Daí eu falei assim, eu vou te fazer uma pergunta só. Dependendo do que você me responder, eu te respondo se eu te aconselho ou não. E ele falou, qual é a pergunta? Você está pronto para matar um ser humano, independente de quem seja? E pagar por tudo isso? Talvez ir para cadeia, gastar tudo que você tem, vender carro, casa para pagar advogado, sua mulher ter que te visitar num presídio, seus filhos serem envergonhados na escola. Você está pronto para isso? Ele falou, não. Não faça. Simples. Não faça. Não, mas é que eu quero ter uma arma na minha casa para me proteger. Você está pronto para matar alguém? Não. Por que você vai ter uma arma? Se você tem uma arma e entrar um ladrão na sua casa, você vai dar um tiro e vai matar ele. Você entendeu? Porque teve uma onda de que todo mundo queria ter uma arma porque achou bonito, mas ninguém pensou que atrás dessa arma tem uma responsabilidade sobre a sua vida e sobre a vida de alguém. E o cara que tem uma arma e dá tiro, por exemplo, tem um ladrão correndo aqui na rua. Você dá 3 tiros no ladrão, os 3 tiros você pode acertar, ou você pode errar e acertar naquela farmácia, no cara que tá entrando no carro e na criança que tá saindo da igreja aqui. Então, sabe, é isso. Tem que tomar muito cuidado, porque daí você vai ser um homicida. E aí você vai pro inferno. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o conceito de matar alguém, tá? Eu vi um vídeo do Augusto Nicodemos, o papa da presbiteriana no Brasil, né? Agora está nos Estados Unidos. Ele falou, eu tenho porte de arma, tenho registro, e se alguém pular na minha casa, eu dou 3 tiros no peito dele. E ele chocou a comunidade cristã, tanto a igreja presbiteriana como todo mundo. Porque ele é um velhinho, barbudinho, querido, amável, pregando a Bíblia, e um dia ele larga uma dessa no povo da igreja.
Entendeu? E ele estava pregando sobre Levítico, dizendo que se alguém invade sua casa e ele for morto por você matá-lo por defesa, você não é imputado como pecador, tal. E a lei também não te imputa a isso. Mas tem que tomar muito cuidado. Se a pessoa bebeu, assumiu a direção de um carro, dirigiu mais rápido do que poderia dirigir e matou alguém, ele é um homicida, ele vai para o inferno. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Vai para o inferno quando, pastor? Se ele não se arrepender, não pagar. Ele pode se arrepender? Todos podem. Ele pode pagar pelo crime dele? Pode. Ok, tá? Então, 1 João capítulo 3, 15 diz que... Aqui é pior. Pior um pouquinho. Quem odeia seu irmão é homicida. É. Se a Bíblia fosse escrita por você, este versículo seria: quem odeia o seu irmão que não presta é homicida. Como a Bíblia não foi escrita por você, é quem odeia o seu irmão. Eu falei antes de você chegar, que eu falei lá em casa que eu oro pela conversão do Lula, e você fala, eu oro diante de Deus. Vocês não sabem quanto eu orei pela conversão da Xuxa. Eu fazia campanha na minha igreja, porque eu falava pros irmãos, se a Xuxa se converte, agora já tá velha, caquética, maluca, mas na época do auge, na época do Larier, e eu conheci o cara que compôs essa música, se na época que a Xuxa estava no auge, se ela se convertesse com uma fé igual a minha, igual a tua, genuína, que não tem vergonha de falar que é crente, quantas crianças no Brasil essa mulher iria abençoar? Porque nós temos uma cantora, a Mara Maravilha, que é uma vergonha hoje em dia. Desculpa, Mara, se você me assiste, mas é uma vergonha. Entendeu? É o tipo de crente que eu tenho vergonha. Então, assim, sabe, uma pessoa que, eu orei muito. Não foi suficiente minha oração, não se converteu, mas ela está viva ainda. Pode se converter no finalzinho que seja da vida dela. Então, não odeie. Gente, não odeie ninguém. Tá? Não gosto, não quero andar junto, não quero assistir, não quero ouvir. Ok, claro. Mas nutrir um ódio? Pô, eu tenho um parente meu que odeia a ex-mulher dele ao ponto de dizer assim, eu queria que ela pegasse um câncer e ela sofresse 20 anos na cama do hospital. Aí eu falei pra ele, meu parente, e eu falei pra ele, só que ele não é crente, ele é católico, mais ou menos. Daí eu falei pra ele, você parou pra pensar que talvez seja essa a ideia que você está dando pra Deus de como te levar? Eu não vou vir te visitar. E falei pra ele bem assim, eu não vou vir te visitar. Eu vou saber e vou dizer, ó. Não, eu só queria dizer que eu sou do tempo que... Da Xuxa, do Hilarie. Não. Teu sonho era ser uma paquita ou não? Eu sou do tempo que a gente orava pelas autoridades constituídas. Sim. Tá? Então eu continuo desse tempo. Isso aí. Vou te fazer uma pergunta, você vai ter que me responder. O quanto você orou pelo Bolsonaro? Eu sou do tempo... Não, te perguntei. O quanto você orou pelo Bolsonaro? Porque eu oro pelo Lula. Eu oro. Olha, eu trabalhei 32 anos na prefeitura de Chapecó. Orou por todos os prefeitos? Não, eu sou assim, pastor. Se hoje o João Rodrigues é a autoridade constituída, ele é o prefeito. Claro. É ele. Claro. É ele, entende? Não importa, pra mim não importa o partido político. Você ora por qualquer um. Eu oro por qualquer um. Perfeito. Êxodo capítulo 20, verso 13. Está dentro dos 10 mandamentos. Não matarás. Tá? Mas e o policial no exercício da função? Tá? Porque eu já falei para vocês isso antes. Se ele não for aquele policial executor, que tem policial que chega no morro, isso já, os policiais do Rio de Janeiro já falaram, que o cara já está rendido. Já está rendido. É só prender e levar. Aí eles dizem assim, se nós levarmos ele, na audiência de custódia eles vão soltar. Daí eles têm uma gíria que é passar. Então passa ele. Matam ele. Aí tem várias regras para matar, tá? Por exemplo, se o cara tá sentado, eles se agacham e matam ele na mesma altura. Porque se matar de cima para baixo, o exame de balística vai dizer que foi execução. Eles têm várias regras. Se vai matar a mulher, a pele da mulher é mais fina, eles colocam um colchão, uma almofada no chão para ela se ajoelhar. Porque se tiver marca no joelho e o tiro, mas ela estava ajoelhada e tomou um tiro. Muitos policiais, esses são homicidas. Mesmo que são autoridades, são homicidas. Então, vocês percebem como é distinto? Tá? O exército, os judeus, os 10 mandamentos dos judeus é diferente dos 10 mandamentos
do católico e diferente dos 10 mandamentos do evangélico, tá? Pequenas alterações na interpretação. Nesse versículo 13, não matarás, na Acerata de Brote, diz não assassinarás. Porque o judeu, todo judeu, para defender o Estado de Israel, vai servir o exército por 5 anos, homens e mulheres, e em casos de guerra, os reservistas são chamados imediatamente, em qualquer país, né? E eles podem, eventualmente, acabar matando alguém. Então, para que eles não sejam condenados pelo não matarás, porque o judeu ele é legalista, ele leva meio que ao pé da letra a lei, eles mudaram para não assassinarás, porque daí eles não podem assassinar. Tanto é que se o judeu prende um inimigo de guerra, ele não pode matar. Ele tem que levar para o hospital, tratar o cara e condenar ele na cadeia. Não pode. Vocês sabem quantos terroristas o Hamas pediu em troca de um refém israelense? 1000 terroristas estavam presos em Israel. Por que Israel tem 1000 terroristas presos? Porque eles balearam, prenderam e tiveram que tratar os caras, curar os caras e manter preso. Era mais fácil, na guerra, né? Ter matado. Não estou incentivando a matar ninguém, por favor. Mas é porque a lei, o judeu, não permite assassinar. Não permite matar. Então, não permite assassinar. Né? E Mateus capítulo 5, verso 21 e 22, a ira injusta é a raiz do homicídio. Isso aqui é um alerta, né? Se a gente for num presídio e perguntar não para criminosos, mas para pessoas que estão presas por homicídio, porque tem uma diferença. Tem gente que é bandido, criminoso, e matou e está preso. Tem gente que é o cara, o pai de família que brigou no trânsito, estava armado, matou. Entendeu? Ele é um criminoso? Não é. Mas ele é um assassino e está preso, condenado. Tá? Então, se você perguntar para essas pessoas que não são do crime, mas que cometeram um crime de homicídio e estão presos, e se você perguntar para essas pessoas, você faria de novo? 100% vai dizer não. 100%. Tá? A não ser crimes de defesa da honra, como o irmão que matou o estuprador e assassino da irmã. Entendeu? O cara foi lá, estuprou a irmã na frente dele e matou a irmã e fugiu. Passou 3, 4 anos, esse menino nutriu um ódio desse cara, foi atrás dele e matou o cara e foi preso. E, ele, na minha opinião, ele é um assassino. É um homicida, está em pecado. Minha opinião, tá? Eu não considero crime de defesa da honra um crime justificável. Eu não considero. Mas se eu chegar para esse menino, ele vai dizer, eu não me arrependo. Porque a motivação dele é muito mais forte. A dor do que ele viu é muito mais forte. Mas mesmo assim, na minha opinião, ele está em pecado e está errado, claro. Mas a maioria dos que matam sem ser criminosos, eles vão dizer que não vão fazer. Por quê? Porque eles mataram motivados por uma ira injusta. Tá? Segunda coisa, se você pudesse ir... Agora vamos falar dos assassinos de si mesmo? Os homicidas? Os suicidas? Se você pudesse falar com um suicida, que ele já está morto, ele é um suicida. De alguma forma você pudesse ir lá para o morto e falar para ele assim, se você tivesse mais um segundo para pensar, você se mataria? Eu não vou dizer todos, mas eu vou dizer para vocês com certeza que a maioria deles diria, não me mataria. Tem muita menina que se enforcou por causa de briga com o namorado. Porque ela pensou que não ia morrer. Que ia dar um susto, que o namorado ia ficar com medo de perdê-la, que a mãe ia ver que o amor dela era mais forte do que a morte, ia deixar ela namorar com o menino, mas o plano deu errado. O balde escorregou, a cadeira foi pro lado. Ela queria chamar a atenção, mas não queria de fato se matar. Não é uma suicida. Mas é uma cabeça louca. Sabe essas cabeças de vento? Se você chegasse para essa menina e falasse assim, ela não iria se matar. Mas ela se matou. Ela é uma homicida de si mesmo, que nós chamamos de suicida. Por isso que os suicidas não têm salvação. E é muito triste, tá? Porque eu tenho parentes vivos, filhos vivos, esposa viva, e não sei o que pode acontecer na vida. E se um dia um parente meu, um filho meu, alguém que eu amo, se matar, eu vou vir aqui e vou mudar o discurso? Não, eu vou dizer, infelizmente, aquela pessoa tão amada tirou a própria vida e está no inferno. Lugares ou situações que eu desconsidero o inferno para suicidas. Aqueles que não têm mais controle das suas cognições. O lunático. Aquele que já cindiu com a realidade, ele é completamente paranoico, ele não é mais... Ele está andando na rua, mas ele acha que está no deserto. Ele vai na varanda, mas ele acha que está na praia. Aí ele se joga da varanda porque ele acha que vai mergulhar no mar e ele acaba se matando. Nesse caso, eu não considero
suicídio porque ele não tem mais, ele não tem mais controle da sua cognição. Aí não tem como a gente condenar uma pessoa dessa, tá bom? Quinto pecado que vai levar as pessoas para o inferno, os fornicadores. Eu vou orar por você. Você não era assim, Giovanni. Você já perdeu o jogo do final de Libertadores, Giovanni. Tá bom, Giovanni. Tá abençoado, meu irmão, tá abençoado. Eu não podia perder a chance, Gil. Eu vim pensando em falar isso. Os fornicadores, tá? E aí os fornicadores, irmãos, aqui é grande a lista, tá? Porque fornicação vai de masturbação ao adultério, ou a pedofilia, ou seja lá o que for. Então, abrange adultério, prostituição, pornografia, relação fora do padrão. São fornicadores, tá bom? 1 Coríntios 6, 9, 10. Os impuros não herdarão o reino de Deus. E Hebreus 13, 4, especificamente sobre adultério, bendito, enfim, o leito sem mácula. Tá? O leito sem mácula, ele é honrado por Deus. O que é o leito sem mácula? O leito de um casal que não foi manchado por nada. É abençoado por Deus. Deus julgará os fornicadores e adúlteros. Hebreus 13, 4 diz. Deus julgará os fornicadores e os adúlteros. O sexto pecados, feiticeiros. Né? Então, praticantes de ocultismo. O termo feitiçaria no grego é pharmakeia, que é associado a feitiçaria, bruxaria, magia, manipulação espiritual, drogas rituais, tá? Igrejas tomam chás para terem visões, esse tipo de coisa, tá? Condenado pela Bíblia. Deuteronômio 18, 10 e 12 fala que toda feitiçaria é abominação ao Senhor. Toda feitiçaria. Eu vou piorar um pouquinho, tá? Atos 19, 19, quando fala que os livros de feitiçaria foram queimados após a conversão das pessoas, mas vocês sabem alguma feitiçaria do dia a dia que os crentes fazem? Tem muitas, que são chamadas de superstições. Botou a vassoura virada atrás da porta para não chegar visita. Perdeu alguma coisa, pega uma agulha com fio e finca atrás da porta para achar coisa. Ó, a Cláudia, boa ideia. Não é? Bate na madeira 3 vezes. Usar a flor, a espada de São Jorge. Eu vi numa igreja. A entrada de uma igreja. Arruda para quebrar. Criança pequena, eles botam uma fitinha vermelha na testa para quebrante. Coisinha para virar o umbigo lá, como é que é? De criança? Virar o ar. Eu sei lá, tinha uma pastora que fazia isso, né? Pastora Rosa. Vou até falar o nome da abençoada. As crianças da igreja nasciam, ela ia lá e botava um copo com uma moeda, fazia uma reza lá para virar o ar para a criança não ter soluço, não sei o quê. Isso é macumba. O bolo da fortuna. O bolo da fortuna. Aquela massa mater que fica sempre, todo ano, guarda no congelador, em tal época do ano, tira aquela massa faz uma outra massa junto com aquela, faz bolos e leva os bolos para as pessoas que você quer que tenham fortuna naquele ano. Eu aprendi isso na macumba e me surpreendi quando uma pastora batista fazia isso para os crentes. A mesma que virava os umbigos das crianças. Que é a mesma que, para quem assistiu no meu canal o vídeo da série Quando Deus Te Leva ao Deserto, a caixinha de guardar lenha, é a mulher do pastor daquele vídeo. Outro pastor que um pastor tinha, Vai, Maristela, conta os podres, nós queremos saber. aquele, como é que é? Patuá, Não. amuleto, cabeça de bode, Feito por, acho que são os índios, filtro do sonho. Esse Filtro do sonho. O pastor jogando assim no carro dele. Meu Deus do céu. Não. É uma raquete. Uma raquete de matar mosquito. Elétrica. Só que com umas penas. É, tipo uma raquete, né? Tem até uns...
Eu conheci um crente que lia horóscopo todo dia. Aí eu falei, por que você lê horóscopo? Ele falou assim, não, é que eu não acredito. Ué, mas se você não acredita, por que você lê? Ele falou, mas é que bate certinho. Mas tu não acredita. O sétimo. Esse aqui não tem nada a ver com a gente, tá? Os idólatras não herdarão o reino dos céus. Vocês acham que a igreja evangélica não é idólatra? Nós ficamos nessa onda. Claro, nós ficamos nessa onda de autopreservação. Não, idólatra é o católico, que leva uma santa nas costas. Vocês levam um pastor nas costas. Cantor nas costas. Cantor é um tremendo, um safado sem vergonha, bêbado, adúltero, e chega na igreja e vocês ficam 3 horas na fila para ver o cara. Vocês são mais idólatras que o católico. Essa é a grande verdade. O problema é que nós temos um excesso de preservação da espécie e de preciosismo. Somos evangélicos, sola escritura. Sola escritura. Você nem lê a Bíblia, você não pode falar isso. Então, nós temos que tomar cuidado com os idólatras. Mas quem são os idólatras na versão bíblica, né? Colocar qualquer coisa, pessoa, imagem, dinheiro, status, no lugar de Deus. Qualquer coisa no lugar de Deus. Você é idólatra. Vocês param para pensar que quem bebe álcool é um idólatra? Tá? Idólatra vem de ídolos latrus. Idólatra. E alcoólatra vem de álcool latros. Aquele que idolatra o álcool. Por isso que é alcoólatra. Por isso que é idólatra. Então, o alcoólatra, ele coloca... Eu falei para vocês isso já. A minha mãe tinha só o dinheiro para comprar cigarro. E eu falava, mãe, acabou o leite. E minha mãe falava assim, eu vou deixar de fumar o meu cigarro para comprar leite para você? Entendeu? Você é criança, você vive sem leite. Eu sou um adulto e não vivo sem cigarro. Isso é uma idolatria. Não é só um vício. Então tem que tomar muito cuidado com isso. 1 Coríntios 10:14. 1 Coríntios 10:14. Fugir da idolatria. Êxodo 20, o 3 ao 5. Não terás outros deuses diante de mim. Aí vem aquela lista que vocês conhecem. E Colossenses 3:5. A avareza é idolatria. Por quê? Porque ele faz com que o dinheiro seja o seu Deus. A avareza é idolatria. E nós éramos fãs, né? Do maior idólatra da história dos quadrinhos, que era o Tio Patinhas. Ele era um avarento. Não é? Nós somos fãs do Július da Todo Mundo Odeia o Chris. Ele é um avarento. Tô brincando, não é pecado assistir Todo Mundo Odeia o Chris, nem ler a revista do Tio Patinhas. E por fim, a última classe, os mentirosos. A minha pergunta é, existe crente mentiroso? Não tem um menino profeta que falou, eu nasci surdo-mudo, e daí eu tenho os laudos, não sei o quê, foi num podcast e o cara falou, cadê os laudos? Infelizmente o hospital pegou fogo e queimou todos os laudos. Tá, fala o nome do médico, tu tem 14 anos, dá pra lembrar o nome do médico. Não lembra o nome do médico, não lembra a cidade que ele nasceu, não lembra nada. Entendeu? E aí esse cara vai em igrejas pra pregar. Por quê? Porque não é que o... Não, tá todo mundo errado. O pastor tá errado de levar esse cara. Ele tá errado porque ele é mentiroso. O crente que gosta disso tá errado porque é idólatra. Tá todo mundo errado. E esse é o panorama da igreja hoje. Entendeu? Voltando ao idólatra ali, ó. Voltando ao idólatra. A gente foi na nossa igreja, e aí, numa das nossas igrejas, aí tem um pastor que tá num movimento, que tá bem famosinho na internet no Brasil. Cheguei a ficar nervoso. E aí ele convidou parceiros desse movimento para ir participar de uma festa que a gente foi. Beleza. Aí chamou lá um pastor que é o líder desse movimento daquela cidade, para dar uma palavra. Eu falei pro pastor da minha igreja, falei assim, ó, você não deixa ele subir no altar. Porque esse movimento, embora seja pseudamente ou declaradamente um movimento cristão, eu sei de maçom que vai, sei de católico que vai, sei de espírita que vai. Aí você vai levar esses caras no altar da igreja para dar palavra, você está dando o microfone para o maçom falar. Então você é pastor, você quer que eles venham, são bem-vindos. Querem falar alguma coisa? Fala lá embaixo. Não deixa subir no altar. O altar tem que ser preservado. Beleza. Ele falou, ó, falem ali embaixo. Aí o líder do movimento falou, não, eu quero falar aí em cima.
Aí, em vez dele falar assim, fala embaixo, irmão. Quem manda aqui sou eu. Não, ele falou, então tá, então pode subir. Porque ele é querido, ele é amável, ele não é covarde, ele é amável. Aí, esse cara pegou e falou assim, eles têm um grito de guerra e tem uma pose que eles fazem que é um joelho no chão, um joelho dobradinho assim. Aí ele mandou fazer, falou assim, todo mundo aqui, bota um joelho no chão, nós vamos gritar o grito de guerra. Não, aqui não é a casa da mãe Joana. Na tua casa, irmão, com todo perdão, na tua casa, se tu quiser cagar na mão e jogar na parede, é a tua casa. Você faz o que você quiser. E eu não vou reclamar. Eu vou falar, nossa, irmão, vamos conversar lá fora? Tá um cheiro esquisito aqui dentro. Mas eu não vou reclamar, é a casa do cara. Mas vir na minha casa falar o que tem que ser feito, tá? Vou piorar. Vir na casa de Deus. Não, deixou. E eu estava no meio da igreja. Aí todo mundo fez aquele gesto. O que eu fiz? Eu virei as costas e saí da minha própria igreja. Fui lá para fora. Para todo mundo ver que eu não aprovo. No final do culto, chamei o pastor e falei para ele, cara, nunca mais faça isso. Você vai dar legalidade para Satanás vir na igreja falar. Ah, pastor, mas é bom, meu marido foi bom. Eu não tenho dúvida disso, eu tenho certeza disso. Mas ainda assim não é a igreja, não é o corpo de Cristo. Qualquer movimento que não chama Jesus de Jesus é perigoso. Entendeu? Se você precisar mudar o nome de Jesus para 01, 03, tá perigoso, irmão. Entendeu? Você tem vergonha de falar Jesus? Vamos voltar no covardes. Aquele que se negar a Cristo diante dos homens será negado diante do Pai. Aquele que se envergonhar diante de Jesus. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Vamos lá, os mentirosos. A mentira, ela é a essência do diabo. João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque tem crente que brinca de mentirinha branca. É isso aí que eu... Maristela, Maristela, Isso é muito sério. Maristela, você está lá na empresa. Isso é muito sério. Você está lá na empresa. Toca o telefone. É um cara chato, um cliente que dá problema, que compra e não paga. Aí você vê assim, ó, e dá o telefone na mão do secretário e fala assim, fala que eu não tô. Você mentiu pro bem? Atende e fala, oi, meu querido, pois não. Ah, eu queria comprar 50 caixas d'água fiado. Ó, não estamos vendendo mais fiado. Mas você acabou de vender pro meu vizinho fiado. É porque teu vizinho paga, irmão. É que teu vizinho paga. Entendeu? Mas não mente. Fala a verdade. Dando ideia aí, ó. Eu ensinando a palavra, já está se levantando. Deixa eu contar uma vez foi um irmão da minha igreja lá no Paraná, lá em casa me pediu dinheiro emprestado. Não sei se já contei para vocês essa. Não lembro quanto era. R$1.000. R$1.000. E ele chegou para mim e falou, pastor, sorteio R$1.000 para me emprestar? Essa frase é bem fácil de responder. Eu falei, não tenho. Ele falou, mas você não tem R$1.000? Eu falei, não, R$1.000 eu tenho. Mas eu não tenho R$1.000 para te emprestar. Ué, mas deixa eu entender, pastor. O senhor tem R$1.000? Eu falei, tenho. Só faltou fazer assim, ó. Aqui. E por que você não me empresta? Porque eu não tenho dinheiro para emprestar para os outros. Eu tenho dinheiro para cuidar da minha família. Mas eu estou precisando, pastor. E eu sinto muito, irmão, mas eu não tenho dinheiro para prestar para os outros. Não, ele nunca vai pagar. Ele vai sair da igreja. Ele vai me ver na rua, ele vai virar para a rua do lado, com vergonha. Para que eu vou perder isso? Eu falei para ele, irmão, se eu tivesse para te dar, você pode ter certeza que eu te daria. Mas nesse momento eu não tenho para te dar. Então, te emprestar eu não vou. Porque, olha, dinheiro, mulher e violão, você nunca empresta para ninguém. Que ninguém devolve. Se devolver, devolve todo estrupiado, todo arrebentado. É verdade. Então, assim, eu estou falando do violão e do dinheiro. Então, assim, sabe, ninguém pode nada contra a verdade. Pastor, mas se o irmão se ofender? Não teve um caso, uma vez lá na igreja lá. Aí logo que eu vim morar aqui, uma irmã com uma criança, a criança batendo uma lata lá. E o culto acontecendo, e ninguém fazia nada. Aí eu falei, eu era novo na igreja, no primeiro ano eu estava na igreja, cheguei para um diácono e falei, irmão, não vai fazer nada? Pega a criança no colo, leva lá para trás. Ah, mas a mãe não deixa ninguém pegar. Pega a criança e a mãe
E fala pra ela, pega seu filho, vamos lá embaixo, tem sala das crianças. Mas se ela se ofender e sair da igreja, porque não era pra ela estar aqui, irmão. A pessoa que está na igreja se ofende porque o filho está importunando os outros, incomodando o culto, é porque essa pessoa não está por um propósito certo na igreja. Sou eu que vejo as coisas tão claras e tão simples, ou o mundo está tão louco que não percebe isso? Ah, mas eu tenho medo. Você tem medo de quê? Covarde. Tá na lista. Tá na lista. Entendeu? Então assim, chega para a irmã e fala assim, querida, dá para dar um brinquedo que não faça barulho pro seu filho? Ou tem que ser uma lata de leite ninho no meio do culto? Tava treinando com bateria. E a criança fazia assim, né? Apontava a bateria, ó. É lá que eu vou. Eu não vou destruir só aqui, eu vou destruir tudo isso aqui. Irmãos, encerramos, tá? Provérbios 12, 22. Os lábios mentirosos são abominação. Efésios 4, 25. Deixai a mentira e falai a verdade. E Apocalipse 22, 15. Os mentirosos ficarão fora da cidade santa. Se você tem um desses 8 problemas, chamaremos de delitos. Tem aí, irmã Cláudia? Vai ter que orar? A madrugada vai ser longa. Eu vou ser sincero, eu acho que para nós crentes o pior ali é a incredulidade. Eu vou ser sincero. Por causa dos dias que nós vivemos, gente, às vezes eu estou incrédulo com tudo. Eu vejo o pastor pregando, eu vou tem um pastor amigo meu, eu estava pregando, ele falou uma frase que não é uma frase que ele fala rotineiramente. Eu peguei aquela frase, joguei no Google, aquela frase, apareceu um sermão pronto num site, esboços de mensagens. Eu não estou condenando ele, porque eu entrego meus esboços para os outros pregar, não tem problema. Mas só que tem gente que não está mais orando para ter revelação da palavra, porque está fácil, você vai na internet e pega um esboço. Entendeu? Vai no chat GPT. Pior, daí você deixa o demônio preparar a mensagem da igreja. Porque você pode ter certeza que não tem um crente lá atrás programando o chat GPT. Não, talvez tenha, mas não deve, enfim. Eu não posso dar certeza, vai que tem um crente programando. É mais difícil. É difícil, vamos falar que é difícil. É difícil. Então assim, gente, a pregação é primazia do culto. O pregador ele tem que estar em espírito de oração, em jejum, ele tem que ser ávido leitor da Bíblia, profundo conhecedor da palavra. Aí o cara vai no Google, pega uma mensagem, vai no chat GPT e você está sendo alimentado por isso. Então, eu acho que nos dias de hoje a incredulidade está muito ela é muito latente. Perigoso, eu acho. Pastor, mas daí se tu tá ali assistindo aqui, tu tá na plateia. Ai, Maristela, você só me bota na parede, Maristela. Eu vou até tomar uma água do tio Tito aqui. Tu tá na plateia. Eu vou te perguntar do Bolsonaro. Tu não me fica... Daí você escuta essa palavra que você vê que não tá de acordo. Daí tu não aceita, daí tá errado. Não, pera lá. É isso que eu quero. Não é que eu não sei. Não, porque tem pastor e pastor. Daí você fica ali escutando. Mas aí você vê que aquilo. Eu nunca bebi tanta água no estudo quanto hoje, Maristela, por tua culpa. Ele tá ministrando, ele fala coisa que. Mas aí. Eu acho pior, vamos lá. Eu acho pior, vocês vão concordar comigo, quando é uma heresia. Quando o cara fala uma coisa que compromete a salvação de quem está ouvindo. Mas quando o cara erra o personagem, sabe? A gente ouviu lá o irmão daqui da Batista Independente que falou que foi João Batista que escreveu o Apocalipse. Você estava no culto que ele falou isso? Não estava, Everton? Ele falou, mas o que é isso? Isso é ato falho. Ou talvez falta de conhecimento. Ele associou João, e ele conhece da Bíblia o João Batista, ele associou, foi o João. Viu? Aí não tem problema, porque não vai mandar ninguém para o inferno. Agora, quando o cara muda a doutrina na pregação, aí é complicado, tá? Aí isso me incomoda. Eu fico, meu Deus do céu, eu fico assim, já teve igrejas que eu só não levantei e fui embora porque a Francine me segurou, ela falou assim, nós somos educados. Fica sentado aqui, no final do culto a gente vai. A Francine me segurou. Eu falei, não, eu vou falar pra vocês, ó, teve um culto que eu fui no aniversário de uma igreja como pregador, tinha um outro pregador bem famoso, e ele foi dar o testemunho da conversão dele, e foi falando um monte de tragédia, aniversário de 11 anos de uma igreja, precisa falar tragédia? Tragédia, e no telão passava as fotos das tragédias dele. Aí uma hora ele foi falar do irmãozinho dele que foi morto, espancado pelo pai, e apareceu, acho que era espancado, né? Aí apareceu a foto do caixãozinho com o irmãozinho dele morto dentro do caixão. E se tem uma mãe ali que acabou de perder uma criança...
O sujeito não tem, sabe? É que o sujeito é tão narcisista que ele só aponta pra ele tá nem aí com quem tá sofrendo. Eu só não levantei na hora dali, porque o pastor da igreja, o presidente da igreja, eu falei assim, eu vou falar o nome porque vão saber quem foi. Fulano, eu não aguento, eu vou levantar. Ele segurou no meu braço e falou assim, amigo, não vai, porque se você levantar eu vou também. Ele falou isso pra mim. Eu falei, por você eu vou ficar aqui, mas eu fiquei com uma cara de desgosto. Fiquei assim, tipo assim, ó. Ele falando, entendeu, Maristela? Agora, quando o cara troca Estevão por Barnabé, matou o cara errado, Elias por Eliseu, né? Aí deixa, aí passa, entendeu? Pastor, analisando tudo isso aqui. Qual que é o teu pior pecado? Fala, Marfa. Realmente vai ser poucos os que vão para o céu. Vai. A Bíblia fala isso, né? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Pior dentro da própria igreja. Sim. Veja, olha, o texto sagrado diz que muitos são os chamados. Esses muitos chamados, todos estão dentro da igreja. E poucos escolhidos. Então, a utopia do pensamento equivocado é que os chamados são as nações que não vêm para Cristo. E que os poucos escolhidos são os crentes que estão na igreja. O texto não diz isso. O chamado é quem foi para a igreja, ouviu o chamado. E dentro daquele grupo de chamados ainda tem poucos escolhidos. Porque tem muita gente que vai por motivos outros. Vai porque quer ser curado, vai porque quer casar, vai porque não sei o quê, vai porque não sei o quê. As virgens, a palavra das 10 virgens. 10 prudentes, 10 não sabiam o que estavam fazendo, eram nécias. Eram insensatas, não tinham senso. Eu vou dar esse estudo semana que vem. As 10 virgens. Vai ter a primeira chamada e a segunda chamada. O Tito faz aula com os testemunhos de Jeová, daí ele vem aqui. Não vai ter arrebatamento depois, vai ter... Vamos fazer um estudo sobre arrebatamento depois, já ficou tarde. Vamos orar, vamos orar. Para eu poder orar, vamos ficar de pé. Para eu poder orar por vocês, eu preciso que vocês confessem pelo menos um dos 8. Para ter validade de oração. Você queria falar? A Vitória queria falar. Vitória, desculpa. Eu queria te perguntar uma coisa. Eu tenho um pouquinho de dificuldade, que eu assim, eu tenho um pouco de... Eu fico incrédula um pouquinho assim, com alguns tipos de revelação, é pecado? Não, porque assim, ó, pergunta boa da Vitória. Eu fico incrédula com revelação. 1 Coríntios capítulo 14 diz que haja quem profetize no culto, 2 ou no máximo 3, e haja quem julgue. O problema é que nós enchemos de profetas, não são mais 2 ou 3, são 500, e ninguém julga. Então eu fui numa igreja que um profeta veio, antes de eu pregar, o profeta veio profetizar. Daí ele profetizou, e por fim aconteceu a profecia dele. Era de Deus. E uma profecia ruim, mas aconteceu. Mas na hora ele perguntou pra mim assim, ele terminou de orar, de profetizar, e ele ficou me olhando, eu não falei amém. Daí ele falou assim, você não vai dizer amém? Eu falei, não, querido, porque primeiro eu vou orar a Deus para que Deus julgue a tua profecia. E aí, se Deus julgar proveniente, eu vou dizer amém. Daí ele olhou para mim e falou assim, por isso nós estamos juntos. Você é a lei e eu sou os profetas. Ele diz, a lei e os profetas. Você conhece a Bíblia e eu sou profeta. Eu falei, amém, tá bom. Era um pastor bem conhecido, um uruguaio, boliviano, colombiano, Vitor Hugo, o nome dele. Bem conhecido. E acabou que, de fato, aconteceu o que ele profetizou. De uma forma terrível aconteceu. Mas é isso, eu não disse amém. Eu não digo amém para a profecia de ninguém. Eu julgo. E não é julgar, tipo aquele irmão que fica na igreja julgando todo mundo. Essa irmã tá com uma cara... Não é essa, não é esse juiz aí, tá? É julgar as profecias, tá? Mas tem muita gente que vai nesses cultos só para isso. Claro, mas é o público. Igreja dos carnais congrega carnais. Igreja dos espirituais congrega espirituais, tá bom? Gente, nós temos muito tema para estudar aqui, ó. As 10 virgens, o arrebatamento 2 vezes do tio Tito. Jesus foi crucificado numa árvore? Testemunhas de Jeová. Se é o primeiro na vida de Jesus ou na vida Os 7 céus? Ah, tem lá também. Eu conheço 3. Nunca fui arrebatado para lá. Mas tem gente que fala que tem 7. Enfim, mas vamos orar. Pra gente orar, cada um precisa pelo menos confessar um dos 8 pecados aí. Quem começa? Cláudia tá contando. 3, 4, 5. Nossa. Fofoca é mentira? Talvez, né? Porque às vezes você vai fofocar de alguém e você dá aquele brilho. Você dá aquela cor. Ah, eu vou contar a história, mas tá chata. Eu só vou dar uma pitadinha. Mentiu. Nossa, se fofoca for mentira, 90% da igreja vai pro inferno. Mas, olha.
As irmãs da União Feminina. Ah, tadinha das irmãs. As irmãs do Círculo de Oração. Não, tadinha. Brincadeira. Sei que tem irmãs do Círculo de Oração que me assistem, as irmãs do... Mas se as senhoras são irmãs do coque, ou da União Feminina, e são fuxiqueira, pare de fuxicar, pelo amor de Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Meu Deus, que palavra difícil. Boa, necessária, mas ela nos confronta, ela nos provoca, ela nos movimenta, ela nos desconstrói. Se nós queremos chegar à estatura do varão perfeito, se nós queremos andar conforme a vontade de Cristo, nós precisamos desses dias que não são tão legais de mensagem, mas que são necessários. Muito obrigado, Deus, pelo Teu Espírito Santo trazer conhecimento à igreja. Obrigado, Senhor. Eu peço, Pai, a bênção sobre todos nós, a começar por mim, para que nós possamos entender essa palavra, esse estudo e colocar em prática. E todas as vezes que nós viermos a pecar em um desses pecados, que são considerados pecados para a morte, que nós percebamos antes do pecado e possamos evitar. Em nome do Senhor Jesus, nos dá coragem, nos dá fé, faça-nos ser homens e mulheres fiéis, ajuda-nos, Senhor Deus, a não sermos homicidas, ajuda-nos, Senhor, a não errarmos em qualquer um desses 8 pecados que nós lemos, que estão descritos em Apocalipse 21:8. E que a Tua graça esteja sobre nós, nos salvando em todo o tempo. Amém. Amém? É isso.